Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um No Olho do Furacão, o seu programa semanal do canal SDA, site de apostas. Com ele, a lenda viva, Jair Ventura Filho, o Furacão da Copa de 70. E aí, Furacão? Poxa, eu estou cada vez melhor com você, então, valorizando. Está dando com respeito aqui ao Carlos Roberto, mas tu está melhor do que o Gerson, está me lançando bem. Pô, que isso? Não fala isso que eu vou ficar envaidecido. Respeito ao Carlos Roberto que está aqui, tá? vou perguntar para ele. E aí, hoje a gente está na segunda parte do glorioso Botafogo, aquele Botafogo do final da década de 60. No primeiro programa, na sexta passada, a gente falou um pouco sobre o Campeonato Carioca, como surgiu esse time, a Taça Brasil, a gente esmiuçou mais ou menos ali como é que foi. E a gente tem o convidado mais uma vez aqui, o Carlos Roberto, para a gente esmiuçar agora algo que eu deixei no ar na última sexta-feira. E o que foi? Torneio de Caracas, pequena Copa do Mundo. O Botafogo é ou não é campeão mundial? Vou deixar essa pergunta aí para vocês e vocês que debatam. Como aí. Eu sou aqui Roberto o contraponto. É nosso convidado especial, eu deixo com ele porque ele foi um grande lançador também. Não era só destruidor, mas foi mais lançador. Era uma disputa ele e Gerson, quem lançava mais e quem fazia mais gols. Olha sabe aí. disso? Não. Eu vou deixar isso para vocês. Ele, então, passa a bola para ele. Vou deixar a visita falar. Vamos deixar a polêmica com ele. Bondade do Jair. O Gerson lançava muito mais do que eu e fazia muito mais gols. Até porque, na verdade, nós jogávamos só com um volante. E hoje, até nos bastidores, a gente conversava e você me falou assim, você me falou sobre aquele termo box to box. Box to box são os volantes hoje, os jogadores de meio campo, que de uma área a outra chegam, entendeu? Naquela época não. Eu jogava mais de lateral a lateral, não era de gol a gol, entendeu? Até porque fazia ali o limpador de para-brisa. É ou não é campeão mundial? Torneio de Caracas, valia como mundial? A gente deixa a visita pra falar. Mim, o Botafogo é campeão mundial. Agora o Carlos Roberto eu não sei. Sim. Ele participou? Foi considerado campeão mundial, foi reconhecido já, entendeu? Eu acho que já foi reconhecido ou está em processo de reconhecimento lá na FIFA, não sei exatamente em que estágio está, mas eram os campeonatos mais difíceis até do que o que são jogados hoje, essas Copas essas decisões de mundial interclubes. Antigamente era muito mais difícil, entendeu? Porque nós disputávamos disputamos uma com o Rover da Tchecoslováquia, seleção da Rússia. Seleção da Rússia. Então o Botafogo, que também era uma seleção, que era a Celefogo, nós disputávamos contra os melhores times, né? O futebol na época lá na Europa, que era o mais forte, que era a Iugoslávia, tinha dois times que participou de um hexagonal no México, que era o Partizan e o Estrela Vermelha, e a gente superava os times, né? Com uma certa facilidade até. Bem, vou contextualizar aqui mais ou menos para a galera que é mais nova, né? Galera assim da minha geração, não chamando vocês de senhores, tá? Por favor, antes que você pegue no meu pé aí, tá, Ainda bem que eu tenho espelho em casa. Vou contextualizar aqui. Bem, o torneio foi disputado entre 1958 e 81, na capital da Venezuela, né? E um dos maiores argumentos para que o Botafogo considere isso mundial são os adversários, né? Real Madrid, Barcelona, Peñarol, Benfica, Sporting, Porto, seleção da Argentina, seleção colombiana, União Soviética. Bem, o Botafogo, inclusive, é o maior campeão desse torneio. Venceu 3 vezes e seguido por Cruzeiro, que venceu 2. Mas o Bangu também ganhou em 58, lá o La Coruña, Real Madrid, Sporting, seleção da União Soviética também ganhou. Enfim, é uma discussão bem... Assim, eu considero o seguinte. Se teve algum critério para a disputa desse torneio, eu acho que tem como pleitear. Qual era o critério? Pô, se você é campeão de alguma coisa, vai lá e disputa. Agora, se foi, vou te convidar aqui para fazer um torneio aqui, pô, não é mundial, né? Se tinha critério, se teve critério... É mundial. Para vocês também é assim? Olha só,
Para mim, esse critério está dentro da popularidade do plantel, que o Botafogo não era um time. O Botafogo era um plantel. E desse plantel que o Botafogo tinha, a maioria dos jogadores jogava na seleção brasileira. Então, por isso que nós titulamos como um título para o Brasil por intermédio da colocação da efetividade e a qualidade que o Botafogo tinha. Né? O Botafogo tinha nada menos, nada mais que 6 ou 7 jogadores já ajudando o Brasil a ser popular no mundo. Ah, então você acha que isso credenciava o Botafogo a disputar esse Pra mim, torneio foi um importante? dos É isso, E a Carlos? chamada do torneio era de uma Copa do Mundo. Pequena Copa do Mundo, as estampas nos jornais eram essas, as televisões também, quando ia entrevistar o campeão do mundo, interclubes, mais ou menos assim. Então, por isso mesmo, a gente sempre levou isso e nos consideramos realmente campeões do mundo interclube. Entendi, mas assim, é mais ou menos o mesmo caso da Taça Brasil, porque ao longo do tempo vai aumentando a importância da conquista. Mas na época vocês viam isso como um torneio do mundo? Ou vocês era mais um amistoso? Porque vocês eram muito solicitados para ir para fora do Brasil. Então, vai ser mais uma excursão. Como você tinha falado no programa anterior, era como se fosse a pré-temporada. Então, assim, você disputar um torneio de pré-temporada e anos depois considerar mundial, isso de repente não é algo assim que começou a ter importância ao longo do tempo? Não, até porque nós, quando de férias, os jogadores, todo mundo treinava para manter a forma. Ninguém chegava lá para pré-temporada zerado, não. Todo mundo estava assim preparado, até porque o Botafogo tinha, conforme o Jair falou, um plantel, um elenco em que tinha 3, 4 jogadores para cada posição. Então a luta pela posição era grande, uma luta leal, mas realmente existia essa motivação, né, que nós tínhamos de se manter titular. Porque você olhava assim, não eram os 11 só. Você tinha mais, em cada posição, conforme eu falei anteriormente, 2, 3 jogadores de qualidade. Então, a gente sabia que tinha que estar bem. Então, chegava lá e tudo, tinha as dificuldades, mas o time era experiente, estava acostumado a viajar. E olha que nós tínhamos uma dificuldade grande, como não tem hoje. Não tinha voos fretados, os hotéis não eram de primeira como hoje, só se concentra em hotel de 5 estrelas. Enfim, material esportivo, chuteira cheia de prego, enfim, o descanso nenhum, reposição para depois de você jogar uma partida difícil para outra. Não existia nada disso. Então, hoje a gente vê, conforme evoluiu o futebol, em que há mais facilidades para isso. E outra coisa, a nossa motivação também era porque nós ganhávamos bicho. Hoje já não existe bicho, porque os jogadores ganham tanto que não precisa de bicho. E nós queríamos ganhar por causa do bicho. Verdade. E o empresário fala assim, vocês ganharam esse jogo, é difícil. Agora, se ganhar outro, eu dobro o bicho. E quanto mais dobrava o bicho, o empresário ganhava mais. E o nosso empresário, que era o Cacildo Oséias, tá e certo. o do Santos era o Ratinoff, que era de coisa. Então, eles, de vez em quando, a gente estava jogando num país, o Santos estava no outro. Aí, daqui a pouco, os dois, vamos botar os dois para jogar. Aí dava fogo. E aí, como é que era? Esses embates fora do país pegava mais fogo? Como é que era? Ou era aqui no Brasil? Não, nós até nos acostumamos, né, a fazer a pré-temporada excursionando. Justamente por esse ponto que o Carlos Roberto falou. Um dos pontos principais foi justamente a gratificação. Gratificação que nós colocamos como bicho. E que era muito agradável para nós, porque em vez de ficarmos só treinando, nós íamos, além disso, enfrentar o Benfica, enfrentar a seleção da Tchecoslováquia e etc. Tudo isso nos engrandecia e é onde nós também conseguimos nos satisfazermos com a remuneração, né? Em vez de ficar aqui só treinando, dá gastando, né? Esse torneio de Caracas aí, vocês acham que
equivalente àquela Copa Rio que o Fluminense pede para ser reconhecido campeão mundial, a Copa Rio que o Palmeiras também fala tanto aí de 52 aí. Olha, o Botafogo foi a primeira vez com a nossa presença a Caracas, e nós chegamos lá e deslumbramos, né? O público que compareceu e a própria imprensa, pela forma como nós atuamos e ganhamos. Então o Botafogo ficou ali na pauta deles de todos os anos comparecer pela popularidade que o Botafogo presenciou e executou e botou. Então, era uma obrigação. Tinha uma vaga garantida pelos jogadores que tinham lá. Quer ver uma coisa interessante também, dentro disso que o Jair está falando? A Copa do Mundo que o Brasil ganhou em 70 teve também essa experiência dos jogadores do Botafogo e do próprio Santos, porque jogavam muito no México. Então, a adaptação, a altitude, o horário dos jogos, isso tudo nada nada influenciou, né? Influenciou de forma negativa. De forma negativa a produção, a performance dos jogadores dentro das partidas. Ele facilitou por esse ponto que o Carlos Roberto mencionou para todos nós. Porque o Botafogo constantemente estava no México e jogando contra a seleção mexicana, já jogando contra a seleção da Tchecoslováquia e outras seleções. Então, tudo isso também fortaleceu a torcida, né? Uma outra coisa, desculpa, fala. Vai embora, pode ir. Uma outra coisa, a geração do Garrincha, Didi, Quarentinha, Maria Zagallo, também jogavam muito no México, porque no México é o seguinte, você sabe que tem a estourada. A estourada é na parte da tarde, por isso que joga meio-dia, ou então à noite. Isso. Então é o seguinte, quando o toureiro tá lá com o touro, quando ele faz lá os malabarismos dele, aí o pessoal fala o quê? Olé. Isso aí aconteceu com a geração do Garrincha, Didi, Quarentinha, Maria Zagallo, jogando futebol, que a plateia, os torcedores começaram a gritar, olé, porque eu não deixava o outro time pegar na bola. E aí já veio isso do próprio Botafogo. Entendi. Surgiu do Botafogo. Então, nós demos continuidade a esse procedimento. Foi campeão do mundo, tricampeão do mundo, lá no México com a seleção em 70, mas antes já tinha sido tri com o Botafogo, então. Era interessante que o Botafogo chegava no México num dia, só saía 15 ou 20 dias após. Nós começamos jogando... Geralmente, nós não jogávamos no Estado Azteca, nós íamos conhecer o México. Jogávamos em diversas cidades do México, porque a popularidade era muito grande. E o Botafogo era convidado para se apresentar nessas cidades, jogando contra esses diversos clubes de cada cidade. Aí numa dessas ganharam aquele hexagonal, né? Hexagonal foi na cidade do México. Foi. Ganhou o hexagonal. É um torneio também importante. O Botafogo tem naquele estádio maravilhoso, Estádio Azteca. Que, aliás, teve o gol de um alvinegro, do Arlindo, que foi o jogador que fez o primeiro gol do Estádio Azteca. Arlindo, que jogou no Botafogo. Arlindo jogou no Botafogo, mas ele era do América, né? Quando ele fez o gol, não? Do América do México. Do América do México. Ele abriu. Porque eu vi um documentário do América do México e eu fiquei sabendo mais ou menos. Isso mesmo. Ele veio do Botafogo, foi ídolo lá. Muito. O La Creme, o clube La Creme, que é cor de baunilha, né? Baunilha. Aí chamado de La Creme, o América do México. Verdade. Grande clube. Um beijo pro pessoal do México aí. Vocês acham que aquele time ali que ganhou a Taça Guanabara, o estadual, a Taça Brasil e o torneio de Caracas foi o auge daquele Botafogo de vocês? Olha, eu digo que sim. Foi o auge de vocês? Aquele time foi o melhor? Poderia ter ido muito mais longe. Se não fosse o amadorismo de certos dirigentes, enfim, um monte de coisa. Basta dizer que quando nós fomos disputar o tricampeonato, por exemplo, a gente ficou jogando, a gente jogou acho que a metade ou mais um pouquinho do campeonato, o Gerson já estava praticamente vendido lá para o São Paulo. E estava continuando, e continuava a jogar. Apesar que o Gerson se empenhava muito e tudo. Fumava, mas não tinha alteração nada, porque o Gerson era um jogador jogava que muito. O pessoal pensa que não, mas o Gerson corria pra caramba. O Gerson dava carrinho, dava coisa, né, Jair? Verdade.
Pô. Eu pego no pé, eu falei do cigarro, que eu pego no pé do Jairzinho, que ele falou que começou a fumar e começou a correr menos, aí ele falou, nunca mais botou cigarro na boca. Eu não sei como é que o Gerson conseguia correr aquilo tudo. Pô, terminava o primeiro tempo, ele saía correndo pro vestiário, aí o pessoal da imprensa pensava que ele não queria dar entrevista. Não, ele ia lá para pegar o cigarrinho dele e era Que ficava cigarro alocado bravo, lá no bolso da Chesterfield. É. Era o Chesterfield. Pô, Tu nem falar sabe. nisso, não, não sei, não é nada da minha época. Você nunca. Rapaz, que isso. Fala a verdade não. olha só, telespectador, brincadeira, né? Não. Ó, Gerson, pô, convidado aí, hein, Gerson? Vem aí pra gente bater esse papo aí com o nosso furacão aí. O Carlos Roberto mais vezes aí também. Esse foi o maior jogador de meio campo que eu vi, que eu acho que todos nós Eu vimos. também. Porra, realmente. Meu pai fala muito bem dele, assim, os jogos que eu vi na íntegra da Copa de 70, muita gente fala que era devagar demais. Pô, aqueles lançamentos do Gerson lá eram, pô, brincadeira. Eu não conheço hoje no futebol mundial, brasileiro e mundial, um jogador com esse estilo do Gerson, essa técnica e essa visão que ele tinha. E a perfeição, que o Gerson não chutava, ele lançava. Pô, brincadeira. Aí, a gente passa desse 69, de 68, 69. Quando chega em 72, tem um... A gente estava falando aqui nos bastidores aqui, o Carlos Roberto está até rindo. A gente estava falando nos bastidores aqui que em 72 teve um jogo que, pô, marcou muito essa geração de vocês aí, né? Que foi um 6-0 em cima do Flamengo. Eu queria saber um pouco sobre esse jogo, porque vocês estavam falando muita coisa aqui. Aí essa aí é pra rapaziada flamenguista aí, pra a galera que tenta esquecer o passado. Falaram muita coisa aqui que, né, sei, acho que é meio brincadeira. Como é que foi aquele jogo lá, aquele 6-0? O jogo começou a sair gol de tudo quanto é lado, o Ferrete, Eu deixo o Carlos Roberto falar. Não, deixa o Jair que fez gol até de letra dele começar. Fez gol de letra? Não, eu vi lá, foi bater, Mas você não fiz entrou. de maldade, não. Foi a recurso, né? E foi o recurso que eu tive, porque a bola passou de mim e eu fui obrigado a usar o meu calcanhar ali, botando ela, porque o goleiro caiu numa posição errada e sobrou ali para mim. Em Eu fui 72, obrigado a até empurrar com- fiquei nervoso aqui. Em 72, o Botafogo, ele ainda, esse Botafogo ainda tinha alguns jogadores muito bons, né? Mas vocês ainda tinham aquele ímpeto do final da década de 60 ali, ou o 6-0, porra, foi fluindo durante o jogo? Como é que foi aquele jogo ali? Eu queria saber os bastidores, porque às vezes você, no meio do jogo, aí você começa a fazer gol, você vê que os caras estão fragilizados, começa a fazer gol, tipo 7-1, né, de 2014. Queria saber como é que foi aquele jogo ali, o antes, o durante, o depois daquela... Porque vocês estavam falando uma resenha aí, eu quero ver se vocês têm coragem de falar agora. Saraba apertou vantagem para Jair, bateu a Chiquinho, bateu também a Lima, entregou a Carlos Roberto, fuzilou, botou para Jair, gol! Gol do Botafogo! Jairzinho, 16 minutos cravados no primeiro tempo. Agora, Botafogo 1, Jair, camisa 10, Flamengo 0, Amilcar. Não, infelizmente o Botafogo estava no crescente e o Flamengo estava no decrescente. Havia um desentrosamento por parte do treinador do Flamengo, tipo como está acontecendo hoje, né? O treinador, você que é flamenguista, fala o time do Flamengo titular hoje. Bem, o titular que jogou ontem... Não, titular que jogou ontem não, titular que vem numa sequência. Eu não sei os nomes. Então não tem titular, né? Eu não sei os nomes. Nós pegamos o muda Flamengo todo nessa tempo. época a mesma coisa. Ninguém sabia quem era quem. Do Flamengo. Do Flamengo, claro. Do Botafogo todo mundo Todo sabia. mundo sabia. Até o treinador do Flamengo também sabia, né, Carlos? Que era o próprio Zagallo. Aí, tá vendo? Deixei ele botar Não, na mas cara aí do isso gol. aí- Eu tenho a Aconteceu- escalação aqui. Aconteceu, hein, Emerson? Oi. Aconteceu que o seguinte, olha, era aniversário do Flamengo,
ninguém quis dar esse presente. Aconteceu, conforme o Jair falou, entendeu? Mas olha, vou te falar uma coisa. O aniversário do Flamengo é no final, acho que novembro. Novembro. Então é o seguinte, o nosso time estava muito cansado, porque era final de temporada, entendeu? Então cansado. Então o nosso time fez os gols e depois começou a tocar a bola, e disso, daquilo. E quando começou a tocar a bola, eu me lembro que alguns jogadores do Flamengo falaram, porra, não faz, não dá olhar na gente, não faz gol. Aí o time fez gol. Aí quando fez bastante gol, eles voltaram atrás e falaram assim, não dá olhar na gente, não bota mais gol não. Era uma coisa engraçada que a gente, entendeu? Eles pediam, claro que a gente, se nós pudéssemos ter metido mais, nós meteríamos, mas não houve essa coisa, até porque os últimos gols, os 2, eu acho que já foi lá para no final do jogo, no finalzinho do jogo. Agora que foi gostoso, ganhar é sempre bom, né? E do Flamengo, o pessoal até pensa que eu, o Jair, a gente não gosta do Flamengo. A gente gosta do Flamengo. Por que gosta do Flamengo, Jair? É porque o Flamengo me reconheceu, me fez ser o Jairzinho Furacão, né? E quem é que tirava mais bicho? E além disso, você já falou, Carlos Roberto, além disso, era prêmio dobrado, né? Que isso, ganhar do Flamengo? Era prêmio dobrado. Tá aí, é uma dúvida que eu tenho. Por que a torcida do Flamengo naquela época, pô, o Flamengo ruim pra caramba e o Botafogo uma seleção, por que dividia o estádio ali? A torcida do Flamengo dividia estádio com Porque eles a do tinham Botafogo. sempre a expectativa que ia ganhar do Botafogo. E aí aumentava cada vez mais a Emerson, eu acho que o número de vitórias hoje do Flamengo é maior que do Botafogo. Mas na nossa época não era. Nós tínhamos muito mais. Olha, eu vim desde escolinha do Botafogo. Escolinha do Botafogo. Infanto juvenil, o Carlito Rocha ia no vestiário da gente e falava assim, não pode perder para eles. Se não for campeão, não faz mal, mas perder para eles não. Era um negócio que era passado para nossos jogadores do Botafogo da época. Não era, Jair? Isso mesmo. O Carlito falava isso. Não pode perder para eles. Não sei o que ele tinha. Isso foi passado para todos os jogadores, entendeu? Então, aí todo mundo jogava com mais afinco, com mais vontade, mas enfim. E vocês gostam do Flamengo por causa disso? Eu amo o Flamengo. Pô, isso vai virar título de matéria, Jairzinho. Mas Jairzinho ama o Flamengo. Olha que maravilha. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Caramba. Fiquei até meio... Ficou até nervoso, que até derrubou nervoso. Até o copo. Derrubei até o copo ainda aqui. Vocês tinham falado que foram 3 gols do Jair nesse 6-0, 3 gols do Jairzinho. Um do Fischer e um do Ferretti. Eles eram bons jogadores, o Fischer e o Ferretti? Maravilhosos. Bons jogadores? Bons. Muito bons. Muito bons. Beleza. Gente, eu vou dar um recado aqui, muito rápido. Cara, passa muito rápido. Eu queria dizer que antes de terminar o programa, primeiro agradecer, Carlos Roberto, muito obrigado por ter topado fazer esse programa com a gente, esse programa tão importante para a torcida do Botafogo, para a torcida dos outros clubes, para a própria torcida do Flamengo que vocês citaram bastante aí nesse segundo programa. Dizer que é muito importante a opinião de jogadores dessa época, do final da década de 60, até para essa galera nova do torcedor do Botafogo entender mais ou menos a história do Botafogo e não ser, de repente, zoado na escola. Vocês não ganham nada e tal. Pô, você tem que reconhecer a história do Botafogo. E assim, um programa do Jairzinho aqui, não tinha como a gente não falar de Botafogo. E assim, para falar de Botafogo eu precisava de uns 7 ou 8 programas aí, que eu acho que a gente, para fazer mais, a gente tentou reduzir, tentou fazer o máximo possível nesses 2 programas aqui. Queria te agradecer por ter topado essa empreitada com a gente aí. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês e sempre, conforme eu falei no início, sempre ao dispor de vocês. Tá certo. Jairzinho, antes de você se despedir, tem um negócio de camisa aí autografada. Queria falar que o SDA, o maior site de tips de apostas do Brasil, vai fazer um sorteio de camisa autografada por esse ícone, o Jairzinho. Bem, para concorrer é muito simples, basta vocês deixarem o like nesse vídeo aqui, tá?
embaixo da descrição do vídeo. E pronto. São 5 camisas autografadas pelo Jairzinho, tá? A gente vai sortear essas camisas no dia 21 de junho. Então, galera, pô, vai lá, deixe seu like, curta, compartilhe, deixe a sua mensagem, deixe o seu feedback. Vai ser muito importante. Jairzinho, mais uma vez, muito obrigado por ter destilado o seu talento com as palavras aí pra gente. Eu quero agradecer a você por ser o nosso grande treinador e ao Carlos Roberto por nos dar também essa alegria de fazer essas tabelas todas que nós fizemos. E a vocês que estão nos assistindo, se gostaram, olha o que ele falou, camisas, só 3 camisas. Não, são 5. São 5 camisas autografadas. Bom, eu entendi errado. Não, Pensei 5 camisas. Mas vai preparando a mão aí para autografar. Dá para passar para 10? Não, vamos conversar com o Big Boys aí. O vai cobrar mais, hein? Não, e outra coisa, vai preparando a mão aí, porque não é só botar Jairzinho, não, pô, com carinho ao amigo, fulano. Tá? Essa parte eu conheço muito bem. E ó, eu vou torcer para que ganhe um Washington, um Wellington, para vocês. Tá certo. Gente, muito obrigado. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal do SDA, site de aposta no YouTube. Bem, dê aquele seu like, dê aquele seu joinha, o seu feedback, veja, curta e compartilhe. Muito obrigado, até sexta que vem.